Olá, vamos então ao capítulo 20, nessa nossa jornada no Evangelho segundo Mateus. Neste capítulo, Jesus volta a falar sobre a sua morte e a sua ressurreição. E esse capítulo antecede a sua chegada a Jerusalém, quando tudo vai acontecer ali naquele cenário de Jerusalém. Então, vamos ao capítulo 20. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha. Eu lhes pagarei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e paguem-lhes o salário, começando com os últimos contratados, terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu 1 denário. Lembrando que 1 denário é o preço de uma diária, e esses aqui trabalharam apenas de 5 horas da tarde até o final, né? Então, quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, porque passaram o dia todo trabalhando. Mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: este homem contratou por último trabalhadores apenas por 1 hora e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia? Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que lhe dei. Não tenho direito de fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão últimos. É óbvio que Jesus aqui está propondo essa parábola se referindo à salvação, à própria salvação. E também está tocando na questão, já antevendo aqueles que viriam ser alcançados posteriormente. Ou seja, primeiro os judeus, depois os samaritanos, depois os gentios. E quando fala aqui do ciúme, está falando justamente dos primeiros, se referindo aos judeus que se enciumaram na época com a chegada dos gentios. Então, Jesus já estava antevendo, né, prevendo aquilo que aconteceria. Jesus prediz novamente a sua morte e ressurreição. Enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele e o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia ele ressuscitará. Isso é importante, porque alguns romantizam um pouco naquele momento em que Jesus estava no Getsemane, como se ele só tomasse pé da situação do que ia acontecer com ele só na véspera, no momento em que ele ia ser preso.
Não, Jesus já tinha plena consciência desde o início do seu ministério o que iria acontecer e que era necessário que isso acontecesse, né? A história do Getsemane é outra coisa que nós vamos contar mais para frente para nós entendermos por que Jesus sofreu ali no Getsemane do jeito que sofreu a ponto de suar sangue. Mas aqui ele mostra claramente que Jesus já sabia todo tipo de sofrimento que ele ia sofrer, de ser morto, e também que ele haveria os gentios, né, aqueles que não eram judeus, estariam também ali zombando, porque ali era um território romano e os romanos estavam ali zombando dele, inclusive ali a situação dos guardas, né? Então Jesus já sabia de tudo, todos os detalhes, sabia como as coisas aconteceriam com ele. O pedido de uma mãe, né? Eu estou lendo assim as epígrafes aqui para saber do que se trata. Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, pediu-lhes, fez-lhe, aliás, um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: declara que no teu reino esses meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à direita e à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àquele para quem foram preparados por meu Pai. Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que os governantes das nações os dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não seja assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Isso aqui é um princípio do reino, né? Ser servo é isso que torna uma pessoa maior, humilde e servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem, que não veio para servir, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate a muitos. Então Jesus não estava falando algo da boca para fora, ele mesmo veio fazer isso, né? Servir para nos salvar. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão seguiu Jesus. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e, quando ouviram falar que Jesus estava passando, puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A multidão os repreendeu para que ficassem quietos, mas eles gritavam ainda mais forte: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e perguntou-lhes: o que vocês querem que eu lhes faça? Responderam eles: Senhor, queremos que se abram os nossos olhos. Jesus teve compaixão deles e tocou nos olhos deles, e imediatamente eles recuperaram a visão e o seguiram. Aqui eu quero ressaltar a questão da misericórdia de Jesus, né? A compaixão de Jesus, como Jesus muitas e muitas vezes foi tolhido de fazer algumas coisas por causa dos seus próprios discípulos, pensando que estavam ali protegendo o seu mestre, guardando o seu mestre. E quando chegava alguém ali gritando, desesperado, pedindo alguma ajuda, alguma coisa, eles tentavam dizer assim, tipo, não perturbe o mestre. Mas aqui o próprio Senhor Jesus demonstra a sua missão, o que ele veio fazer. Ele veio para socorrer, ele veio para salvar, ele veio para atender os aflitos, e ele fez isso, né? Ele se encheu de compaixão
das multidões, das pessoas necessitadas e fez então milagres tão fortes como esse, né, de devolver a visão, se é que eles algum dia tiveram visão, né, já que eles eram cegos, e então ele deu-lhes a visão, algo tão importante do que eles precisavam. Tá bom? Então Deus, Jesus estava ali naquele momento tão difícil de sua vida, tão importante ali que ele passaria pelos momentos mais difíceis aqui a partir de agora. Vamos ler isso a partir do próximo capítulo 21. Mas mesmo assim não deixava de olhar para quem necessitava. Bom, então espero que tenha sido realmente proveitoso esse capítulo, com muitas verdades aqui, com muitas coisas fortes, né? Maravilhoso. E esse fato de que Jesus, sabendo de tudo que ia acontecer com ele, mesmo assim continuava olhando para aqueles que necessitavam. Se você está nos acompanhando até agora e ainda não está inscrito, por favor se inscreva. Dessa forma o nosso canal vai crescendo e você também vai ficando por dentro de tudo que nós vamos postando daqui para frente. Dê o seu like e também compartilhe com seus amigos, com seus parentes, para que a palavra do Senhor chegue a outras pessoas, tá bom? Então eu espero você até amanhã para nós termos mais um momento de leitura da palavra de Deus. Amém? Até amanhã.